Olá, amigos, olá, amigas, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos hoje para falarmos do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Hoje é o penúltimo dia, amanhã estaremos encerrando, o livro de Atos dos Apóstolos, né, terminando aqui uma parte, né, da grande missão de Lucas, né, que escreveu este livro, através da salvação, através do respeito da palavra de Deus, e nós podemos sentir aqui tudo que Deus começou a fazer ali na igreja primitiva, né, através da vida de Paulo, né, um resumo, talvez sexta-feira seja isso, né, sexta e sábado, para iniciarmos segunda-feira com o livro de Romanos. Segunda-feira vamos iniciar com o livro de Romanos. Eu tenho sentido no meu coração que é para nós fazermos aqui quinta e sexta-feira o livro, aliás, amanhã terminamos, né, Atos, hoje é Atos 27, né, hoje é Atos 27 e amanhã será Atos 28, final de livro de Atos. Amanhã é quinta-feira, então vamos ter sexta e sábado. Então eu estou sentindo no meu coração de fazermos sexta e sábado um resumo, um apanhado, talvez na sexta-feira fazermos assim um resumo dos evangelhos, dos 4 evangelhos, e no sábado fazermos um resumo do livro de Atos, para segunda-feira começarmos o livro de Romanos. O que vocês acham? Vixe? Então é isso, vai ser assim, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que temos sentido no nosso coração, nós vamos fazer. Eu sempre estou falando, vamos orar, vamos pedir ao Senhor e Deus vai fazer aquilo que for da vontade de Deus, né? E graças a Deus eu tenho nos orientado e devemos buscar a orientação de Deus segundo o nosso conhecimento, né? Muita gente busca revelação. Eu ontem mesmo e hoje estava pensando nisso, né? Nós buscamos revelação, buscamos a vontade de Deus. Eu quero ter discernimento na palavra, eu quero poder pregar a palavra. Mas se você não lê a palavra, Deus pode abrir aqui, meter-lhe a palavra e tudo bem, né? Deus quiser, ele faz. Deus não quiser, ele faz também. Mas para eu ter discernimento e entendimento na palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso meditar na palavra, eu preciso buscar conhecimento na palavra. Senão, ó, zero. Então, nós precisamos buscar o Senhor discernimento daquilo que vamos fazer, mas está no propósito, está diante de Deus, não é? Então, tem que juntar o útil ao agradável. Não é que Deus não possa fazer, Deus faz. Eu tinha um irmão, um amigo meu, que somos mais ou menos na mesma idade, mas ele não teve oportunidade de estudar, ele não sabia ler. E ele foi levantado diácono naquela altura, aliás, ele é mais velho do que eu, naquela altura, há 40 anos atrás, ele foi levantado diácono. E ele não sabia ler. E Deus ensinou para ele a ler a Bíblia. E a única coisa que ele conseguia ler era a Bíblia. Se passássemos um aviso, um dom escrito num papel, ele não conseguia ler. A Bíblia ele conseguia ler. Então, para vocês verem que quando Deus quer, ele faz. Então, nós, para pedirmos discernimento bíblico, temos que ler a palavra, temos que conhecer. Hoje está tão fácil, né? Antigamente, se fosse antigamente, ele podia ouvir a Bíblia, né? E pronto, decorava aquilo. E o Senhor tem feito na vida desse irmão grandes coisas. Ele teve um filho surdo, tem um filho surdo-mudo, e esse filho surdo-mudo prega maravilhosamente a palavra de Deus. Prega. Hoje está mais fácil ter a linguagem gestual. Então Deus usa recursos, tem usado o filho dele, né? Usou ele sem saber ler, hoje usa o filho dele sem saber falar, sem saber ouvir. Então o filho dele nem oportunidade de ouvir tem, mas o filho dele já sabe ler. Então o filho dele lê a palavra e prega em linguagem gestual. Então é isso que Deus faz nas nossas vidas, irmão. Deus usa os recursos que nós temos, mas é preciso ter esse recurso. É preciso buscar e interagir com Deus, né? E aqui nós vamos ver Paulo com a partida de Roma. Lembra que Paulo pediu para ser julgado por César? Ele foi andando e foi passando de cidade em cidade, mesmo sendo prisioneiro, né? E agora o rei Agripa já não tinha mais recursos para Paulo. Paulo usou ali todos os recursos que tinha e estava profético isso, que Paulo seria julgado por César. Então, Paulo é enviado para Roma, né?
Quando ficou decidido que Paulo iria ser julgado ali por César em Roma, como ele já tinha direito e foi pedido, né? Eles foram para a Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial, uma alta patente, né? E eles embarcaram no navio, que estava de partida para alguns lugares da Ásia, e eles saíram ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Então, no dia seguinte, eles ancoraram em Sidon e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu que ele fosse ao encontro de seus amigos. Então, eles pararam ali em Sidon, porque Júlio precisava arrumar um outro barco que levasse Paulo e ele a Roma. E ali cada prisioneiro foi encaminhado para o lugar que ele deveria ser julgado. Provavelmente, né, ali naquele barco iria mais prisioneiros do que Paulo. Então ali, Júlio, como confiava em Paulo, Paulo já tinha demonstrado que ele não estava preso porque ele roubou, porque ele matou ou coisa parecida, mas prisioneiro de Cristo, como ele mesmo se auto-intitula, e isso nos outros livros que nós vamos ler. Paulo se auto-intitula o prisioneiro de Cristo, porque prisioneiro foi sempre, porque ele desafiava as leis, as autoridades, ele não desobedecia, ele desafiava. Então ali Júlio permitiu que Paulo fosse ter com os irmãos da igreja, Paulo fosse contar ali as suas experiências para os irmãos, fosse reavivar, mesmo em prisão, Paulo estava sempre reavivando a igreja. Não desanime, eu tenho passado por tanta coisa e não tenho desanimado, você também não pode, vocês também não podem desanimar, né? E ali naquele dia estava armando um grande temporal, o vento estava mal, e Paulo, através dos dons espirituais, Paulo diz àquele centurião, né, aquele soldado, olha, não é bom que nós passamos para o mar nesse vento, nessa tempestade, não vamos morrer todos. E o capitão do navio diz, não, vamos navegar, eu estou habituado, eu navego há muitos anos nesse mar e nós vamos navegar porque vai dar para ir. Então, logicamente que o soldado confiou mais no capitão do navio do que no prisioneiro, né? E eles foram ali, 276 pessoas naquele barco. E eu vou ler aqui o verso 7, fala assim, nós estamos no capítulo 27, verso 7, ok? Então, navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido. Não sendo possível prosseguir nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos a sul de Creta, defronte de Salmona. Então eles tiveram que ir cortando, né? Eles não seguiram aquela trajetória que deveria seguir, porque o vento estava contrário, eles tinham que ir onde que o vento empurrava. Naquela época não tinha muita bússola, né? E nem tinha os GPS que nós temos hoje, né? E eles costearam ali a ilha com toda a dificuldade e chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Olha, o nome é convidativo, né? Bons Portos, perto da cidade de Laceia. E eles perderam muito tempo, né, com aquela parada, com aqueles desvios ali. E eles estavam navegando em tormenta perigosa e eles estavam jejuando, né? Estavam jejuando para que o Senhor desse, cada um na sua religião, cada um na sua crença, né? Estavam jejuando para que o Senhor desse livramento. E Paulo começa a tomar autoridade, Paulo começa a tomar liderança naquele barco. Era preciso que o Espírito Santo usasse alguém, logicamente queria usar Paulo, e Paulo começa a ter voz ativa ali, mais do que o capitão do navio, mais do que os soldados, né? Paulo, sendo um prisioneiro, começa a ter ali autoridade. Então, depois daquele jejum, o Senhor providenciou recursos, né? E Paulo começa a falar assim, no verso 10, Paulo começa a falar assim, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio. Deus já tinha revelado isso para Paulo, não vão e tal, mas eles insistiram, né? O capitão do navio, os soldados, vamos, que vai dar para ir, né? Então, grande prejuízo para o navio e para a carga e também para nossas vidas, né? Seria tudo destruído, tanto o navio, as cargas e as pessoas, né? Mas se o centurião, ao invés de ouvir Paulo, falava, seguia o conselho do piloto e do dono do navio, né? O soldado não. Vamos seguir quem entende, né? Você é um fazedor de tenda, você não entende nada de barco, de navio, né? Apesar de que Paulo sabia, Paulo viajava muito ali naqueles mares, mas não é por isso que Paulo sabia porque Deus tinha revelado
para que Paulo falasse aquelas coisas. E ali no meio daquelas viagens, uma grande tempestade. O vento começava a soprar levemente do sul e eles pensaram que havia obtido o que desejavam, né? Começaram ali, agora tá calmo, tá tranquilo, o vento está do sul, tá empurrando, né? Vamos para a ilha de Creta. E pouco tempo depois, disse que quando estavam ali aproximando da ilha, desencadeou um vento muito forte, chamado de vento nordeste, né? E o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, e não conseguiu nem manobrar, nem segurar o navio. Aquilo foi um vendaval mesmo, né? O verdadeiro sentido da palavra, um vendaval, né? E eles passaram e chegaram, aproximaram numa ilha chamada Clauda, não é Cláudia, é Clauda, e foi com grande dificuldade que eles conseguiram recolher o barco salva-vidas, né? Provavelmente o barco tinha se desprendido ali daquele navio, né? E eles alçaram mão de todos os recursos, né? Cordas, tudo que pudesse amarrar, que pudesse segurar, porque a tempestade era grande, provavelmente era muita mercadoria, muitos produtos ali para as outras ilhas, como acontece aqui no Porto Santo, né, onde estamos. Também, às vezes, aqui o vento é tão forte que os navios não conseguem atracar, os aviões não conseguem aterrar. Já aconteceu de ficarmos aqui na ilha dias e dias sem alimento, não sem alimento total, mas sem aquilo que é mais básico, né? Porque não conseguem vir. E nós aqui sabemos, às vezes em janeiro temos ventos aqui de 120 quilômetros que arrastam os contentores de lixo, bicicletas e até moto é perigoso estar andando. Então nós sabemos o que é ficar sem alimento por causa dos navios, né? E ali aquela violência daquela tempestade castigando ali, e eles resolvem lançar fora um bocado da carga, né, para aliviar aquele peso, para aliviar aquele navio, né? E no terceiro dia eles lançaram as armações daquele navio com as próprias mãos, né? E já há muitos dias sem aparecer o sol, nem estrelas por muitos dias, continuando aquela tempestade. Imagina você num barco com chuva, né? O barco é igual hoje, que tem sauna e tudo, mas um barco que era completamente aberto. Provavelmente tinha ali um porão, mas provavelmente não cabia 276 pessoas ali naquele porão, né? E Paulo começa novamente a pregar e a orientar. Depois de muitos dias, aquele povo sem comer ali, jejuando para que o Deus deles, ou o Deus nosso, desse livramento, né? Paulo levantou-se diante dele e disse assim: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir para de Creta. Estavam em Creta, estavam seguros, mas queriam avançar, né? Pois assim estaria evitando esse grande dano, esse grande prejuízo na carga e no navio, né? E Paulo fala que apareceu, né? A noite passada apareceu um anjo de Deus, ao Deus a que ele serve, ao Deus a que ele pertence, e aquele anjo revelou para Paulo o seguinte: Paulo, não tenha medo, é preciso que você vá perante César. Deus, por sua graça, lhe deu vida de todos os que estão navegando com você. Então, não tenha medo, todos serão poupados. Então, Deus revelou isso a Paulo. Então, quando Deus fala, Deus é Deus. A palavra de Deus não volta atrás, mas também precisamos cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes Deus revela, fica aqui, eu saio, como é que foi? A palavra de Deus não cumpriu? Cumpriu. Eu que saí, né? É como eu falo sempre, as mãos do Senhor estão sobre nós. Agora, se eu afasto, eu que estou saindo fora das mãos, não é? Enquanto eu estiver debaixo da mão, a mão de Deus é que vai me direcionar. Ó, a mão está aqui, eu estou debaixo. Agora, se a mão de Deus está aqui e eu faço assim, eu estou saindo fora. Então, aí o prejuízo é meu. Mas se eu cumprir com a vontade de Deus, as mãos de Deus vai estar sempre nos abençoando. O tempo está passando e não há como hoje fazer 15 minutos, porque o negócio aqui tá bom, né? O negócio tá bom. Essa viagem aqui tá muito boa e nós vamos continuar. Hoje vai ter que ser um pouquinho mais, né? E quando já tinha 14 dias que eles estavam navegando ali e passando por tempestade, passando por fome, né? Paulo toma novamente a palavra e diz: hoje já faz 14 dias que vocês têm estado em vigília, em jejum. Vocês não podem ficar tanto tempo em jejum, vocês não podem estar tanto tempo sem comer, precisa alimentar também o corpo físico. Jejuar é bom, mas tem que ter limite, porque o Senhor não quer sacrifício humano, o Senhor quer vida e vida eterna, né? E ali Paulo fez uma santa ceia praticamente, né? Paulo pega o pão, dá graça e parte e dá para todos comerem, né? Agradeceu aquele pão
e estava a bordo 276 pessoas, né? E ali eles ficam pensando como é que eles iam fazer, né? Se eles jogassem os soldados primeiro, porque os soldados iriam morrer. E eles ficaram ali, como é que eles iam fazer? Porque eles tinham perdido os seus barcos, né? Então, mas eles não queriam que Paulo morresse. Paulo estava sendo o ajudador, a âncora de salvação para aquele barco, né? Então eles decidem mandar aqueles que sabiam nadar primeiro e depois os prisioneiros que estavam acorrentados, logicamente iriam fundar. Os prisioneiros e aqueles que não sabiam nadar agarraram em pedaços de paus e foram até aquela ilha, né? Então aqui nós vemos que o Senhor cumpriu aquilo que prometeu a Paulo. Então é maravilhoso saber essas coisas, é maravilhoso entender os propósitos de Deus, é maravilhoso estar debaixo do propósito de Deus. Amanhã será o último capítulo, amanhã nós vamos ver ali. Isso é como um filme de ação, né? Graças a Deus, né? Na nossa vida é isso, um filme de ação constante, ação do Espírito Santo contra as trevas, né? Amanhã nós vamos ver uma cobra tentando picar Paulo e Deus dando livramento. Não perca amanhã o final, né, do livro de Atos. Algo maravilhoso tem acontecido na vida da igreja. O Senhor operando com grande poder, com grande livramento. E é isso que Deus quer fazer na minha vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Nós não podemos desanimar diante da tempestade, diante das lutas, das dificuldades. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Ah, mas eu casei, não deu certo. E aí? Deus não quis? Não, eu não quis. Eu não dei certo. Ah, eu fiz uma empresa e não deu certo, então Deus não quis. Não, fui eu que não soube administrar. Às vezes não sei administrar o meu casamento, às vezes não sei administrar a minha empresa, às vezes eu não sei administrar o meu filho, às vezes eu não sei administrar minha esposa ou meu esposo. Então, cada um de nós temos que buscar sabedoria, direção e estar no projeto. Não adianta eu estar orando. Suponhamos, eu tenho uma empresa. Ah, Senhor, me dá e abençoa meus lucros, abençoa meu trabalho. E eu não trabalhar, eu não levantar e pôr a mão na massa. Então é preciso dedicação, estudo, trabalho, trajetória, jejum, oração, buscar do Senhor aquilo que Deus quer para a minha vida, aquilo que Deus quer para a sua vida. Estar debaixo das mãos de Deus e não sair fora, porque Deus tem propósito, Deus tem bênçãos para você. Devemos estar orando. Há muitos irmãos doentes. Há uma família que eu conheço no Brasil que perdeu uma parente, uma sobrinha, e ela estava grávida e tiveram que tirar a criança do seu útero. A criança está entubada, está na UTI. Devemos orar por essa criança, orar por essa família que perdeu uma jovem ali, mãe. Também os outros membros da família que estão contaminados com Covid, devemos estar orando por eles, irmãos. Uma situação séria, houve um abrandamento, mas ainda há muitas pessoas entubadas, com problemas, com sequelas da Covid, e nós não podemos esquecer dessas pessoas, né? Vamos orar? Não esqueça, você é impressão digital de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós buscamos a Tua face, pedimos a Tua orientação, sabedoria e discernimento, especialmente para aquelas vidas que perderam seus entes queridos, que estão tristes, aquela criança que está ali, Senhor, na UTI, que perdeu sua mãe. Traga para ela saúde e paz, que ela seja um testemunho de vida. E aqueles que estão enfermos, cura toda enfermidade, Senhor. Opera a bênção de salvação. Aqueles que o Senhor tem para partir, que eles partam com o Senhor. Dá-nos, ó Deus, o pão nosso de cada dia, dá-nos livramento e abençoa nas nossas decisões, como o Senhor abençoou as decisões de Paulo. Possamos decidir de acordo com a Tua vontade, mas que possamos sair da tempestade. Fala conosco, nos dê a Tua bênção em nome de Jesus. Até amanhã, não perca amanhã o último capítulo. Uau! Vai estar bom demais, hein? Até amanhã, se Deus quiser.